Olá a todos, estamos aqui com mais um podcast do Naves Lumen, como sempre, Rogério Penedo, e hoje eu estou aqui com a Camila, psicóloga formada pela PUC Campinas, mãe do meninão Enzo, e tem duas pós aqui em tratamento de dor e cuidados, que depois ela vai contar um pouco mais sobre isso. Não vou ficar aqui passando currículo, não. E também estamos aqui com Thaís, né? Fisioterapia formada em São Carlos, mãe de Torresmo, um cachorrinho assim bonitinho, né? Questionável, né? Bonitinho. E também com pós em fisioterapia no esporte, tá? Então a gente vai aqui conversar um pouquinho para tentar conhecer um pouquinho mais vocês aí no backstage, conversar um pouquinho sobre os projetos que nós estamos fazendo aí com Naves, né? E tudo mais. Vamos conversar primeiro com quem? Para o ímpar? Para o ímpar aí para perguntar alguma coisa? Solta a bola. Então vai. Vou seguir o alfabeto então. Camila. Você se formou aqui em Campinas, mas sempre foi de Jundiaí? Isso, sempre morei em Jundiaí. Até quando eu fazia faculdade eu viajava. Bate e volta Viajava todo dia. Olha. Você Viajava não aproveitou esse aí. momento? Pois é. Eu adorava ficar fazendo as coisas no ônibus, sabe? Essa época era estudar no ônibus, ler no ônibus, até de repente fazer alguma coisa, algum trabalho. Legal. Aproveitava esse tempinho que estava no ônibus ali para adiantar alguma coisa, mas fiquei nesse bate e volta aí 5 anos. Legal. Faculdade integral, né? Dia inteiro estudando, ia de manhãzinha, voltava à E aí, noite. depois formada, continuou a carreira em Valinhos mesmo, em Jundiaí mesmo. Então, inicialmente sim, né? E agora eu tô com uma clínica aqui também, Legal. né? Então Aqui tô em com o Campinas, pessoal, gente. tô com o pessoal do Instituto da Coluna. Então tenho atuação lá em Jundiaí, Thaís, minha sócia, em Jundiaí, né? E eu atuo também aqui em Campinas. E Thaís fez faculdade em São Carlos. Fiz. Aí você ficava lá ou também fazia... Não, aí eu morei Aí não lá em dava, São né? Carlos por 4 anos, né? Que aí já Sim. era mais de 2 horas de viagem. Aí já não dá, né? Então aproveitei, né, essa fase de Eu morar acredito. fora. São Carlos, eu acredito. Aí acabei a graduação lá e de lá eu fui direto para São Paulo fazer a residência, a especialização, né, em fisioterapia esportiva, que lá no Unifesp o pessoal chama de residência porque é bem esse formato de residência mesmo que a gente acompanha o pessoal da residência médica, acaba até entrando em cirurgia junto. Que legal. E tem esse caráter mais interdisciplinar também nesse programa. Tá. E aí eu fiquei 1 ano lá fazendo essa especialização, morando em São Paulo, não fazia bate-volta para Jundiaí. Tá. Aí morei em São Paulo e já comecei a trabalhar por lá. Tá. E por que decidiu voltar para o Jundiaí e não ficou em São Paulo? Qualidade de vida mesmo, mas eu ainda trabalho em São Paulo. Então comecei a trabalhar em São Paulo, comecei com bastante parceria profissional lá. Depois que eu acabei a especialização, eu ainda fiquei mais 3 anos de 2 a 3 anos, só morando e trabalhando em São Paulo, mas fazia questão de voltar para Jundiaí nos finais de semana, que é perto, né? Menos de 1 hora. Tá. E sempre me atraiu muito essa coisa da qualidade de vida na minha cidade natal, e é uma cidade que também está bem localizada, né? Entre Campinas e São Paulo, então você tem possibilidade de fazer muita coisa. E aí, num determinado momento, eu percebi que eu podia morar... Não que eu morasse mal em São Paulo, pelo contrário, eu morava num lugar muito bom, mas a gestão do tempo, a qualidade de vida é outra coisa, né? Então, Isso pega mesmo, né? depois de um tempo, eu percebi que eu podia voltar a morar num lugar que fosse mais agradável para mim, de ter um estilo de vida aqui que combina mais com o que eu gosto, mas continuar com as oportunidades que São Paulo oferece, tanto São Paulo como Campinas. Ainda não fazia nada para os lados de cá. E aí decidi deixar de 2 a 3 dias por semana, que eu ainda tenho esses dias hoje para fazer os atendimentos em São Paulo. E aí quando eu decidi voltar para Jundiaí, foi quando eu conheci a Camila, né, que é minha sócia hoje, minha amiga, minha parceirona, e a gente segue desenvolvendo um monte de coisa juntas. É legal que vocês pegaram todo o fluxo, então, né? São Paulo, Jundiaí e Campinas. Foi. Juntaram forças Foi isso. e acabou. Legal. Atualmente a gente teve uma proposta para atuar em Paulínia, uma clínica que está nascendo lá, né? Então talvez
Aqui A gente amplia os nossos horizontes aí. Em Campinas, a região metropolitana, se não me engano, são 32 cidades. Paulínia está entre elas. E Paulínia sempre foi uma cidade muito promissora, né? Por conta das questões de petróleo. Sim, do polo petroquímico, né? Uma cidade muito rica, né? Sempre foi muito rica. Acho que da região é uma das cidades que tem o maior IDH, dos maiores, né? Eu lembro, inclusive, quando eu fiz a minha faculdade em Direito, eu tinha 3 amigos na faculdade que Paulínia pagava a faculdade e pagava, inclusive, o transporte, tudo. Impressionante. Aí, lógico, tinha algum contrato que eles teriam que trabalhar na cidade, fazer alguma coisa para dentro e tal. Mas é muito bacana, né? E diz uma coisa para mim, vocês comentaram, né, de se conheceram, começaram a trabalhar juntos, e a gente está falando de quanto tempo aí que vocês já estão? Mais de 10 anos. Um pouquinho mais. Legal. 10 anos. 10 anos. Mais que muito casamento, então. Muito legal. A gente começou atuando numa clínica com tratamento interdisciplinar em dor. E aí fomos estudar, né? Começamos a estudar dor juntas, né? Foi o primeiro curso que você fez com o Carlão? Em São Carlos? Foi o primeiro curso de dor? Foi. Então, a gente começou... o meu primeiro curso foi com um grande fisioterapeuta, né? Carlos Castro, um grande estudioso de dor. E nosso primeiro curso foi lá atrás. E de lá para cá, a gente juntas... Tá. Então, não paramos de atuar juntas. A gente foi mudando de consultório, de equipe, né? Mas sempre juntas, Tá, legal. Então, sendo você uma fisioterapeuta, sendo você uma psicóloga, vocês acreditam bastante nessa questão interativa, assim, bem... Para mim é difícil hoje dizer que eu não acredito, que eu não gosto ou não vejo a saúde dessa forma, porque até como eu te falei, né, eu vim de uma escola especial, assim, eu vim com essa ideia da interdisciplinaridade, das áreas assim bem integradas mesmo, desde a faculdade, mas eu, na minha especialização, que eu acho que para o profissional da saúde, quando você opta pela área clínica, na especialização, no aprimoramento, enfim, que você vai ali aprender a colocar a mão na massa mesmo. Então, a minha especialização ela veio muito com esse modelo bem formado. Eu não vou dizer exatamente interdisciplinar, porque às vezes não era tudo que acontecia ali com tanta integração, mas pelo menos as coisas corriam juntas, em paralelo. Então, a multidisciplinaridade, para mim, sempre foi presente na minha atuação profissional, né? Então, quando a gente recebeu a proposta de trabalhar ali num corpo clínico, que foi quando a gente se conheceu, com essa proposta de integração, para mim já foi uma coisa natural, né? Já era uma coisa que, de uma maneira ou outra, eu desenvolvi ali na minha prática, mesmo muitas vezes estando sozinha dentro do meu consultório, mas o fato, às vezes, de você conseguir, né, de ter essa naturalidade de romper uma barreira com outro profissional que está ali com a porta dele fechada também, de você conseguir ir construindo essas pontes e abrindo portas, eu sempre tive essa facilidade, talvez um pouco pelo meu perfil, mas também pela forma como eu tive a minha formação profissional, né? Então, acho que esse início de trabalho em equipe, para a gente, assim, ao meu ver, para mim foi muito natural, né? E aí ele só foi ganhando corpo. Para mim também, porque eu atuei muito tempo no Centro de Medicina Preventiva lá em Jundiaí. Entendi. E aí eu trabalhava com equipes, diretamente com equipes de tratamento de doenças crônicas. Então eram vários grupos, né, de doentes crônicos, diabéticos, hipertensos, obesos e dor, né, pacientes com dor crônica. E aí, então, eu já estava habituada. Era equipe interdisciplinar mesmo, médico, físio, nutri, muitas nutricionistas tinham nessa equipe, e educador físico. Então, bem legal a experiência que eu tive. Então, também, para mim, não era nada novo. Pelo contrário, né? Fazia sentido, porque era o que eu conhecia. E quando a gente fala assim de pacientes de vocês, assim, né? Curiosidade minha agora que me veio à cabeça. A porta de entrada dele é o quê? Eu
preciso de uma físio e aí acaba trabalhando em conjunto, ou vou na psicóloga e acaba entrando, como que funciona A gente tem essa as duas entrada? coisas, né? Ou é um fluxo contínuo que agora você já nem percebe mais como é que... Não, a gente percebe, dá para fazer as diferenciações, mas acho que acontece muito naturalmente por todas as vias de entrada, né? Então, tem pacientes hoje no nosso consultório, tem pacientes que vêm procurando especificamente pela fisioterapia e vêm até mim já por alguma indicação, às vezes, né, alvo de alguma, foi impactado por alguma publicidade, alguma coisa, mas vem procurando especificamente o meu serviço de fisioterapia. E aí, ali, se eu percebo que ele vai se beneficiar de um tratamento psicológico, eu já apresento o trabalho que a Camila faz, aí a gente, às vezes, chama para bater um papo, apresenta o profissional, eu explico como esse trabalho poderia ser feito, se é que há necessidade, né, dele ser feito em conjunto. Tem pacientes que a gente atende fazendo atuação as duas no mesmo momento ali, as duas dentro da sala com o paciente, ou às vezes em momentos separados, né? Da mesma forma que tem pacientes da Camila que às vezes ela percebe também que tem a indicação ali de fazer um trabalho do ponto de vista motor, né? Trabalhar com movimento, e daí ela acaba fazendo essa ponte. E tem pacientes que chegam procurando uma solução, né? Porque, né? Através de qual caminho. Então, acho que acontece das três formas. Essa terceira, assim, eu acho que é a mais... Ela acontece menos, né? Porque a pessoa às vezes vem meio que sem saber o que ela quer, mas sabendo que de alguma forma a gente trabalha ali com algumas questões que podem ajudá-la. Muito tempo já vocês estão trabalhando juntas, e como que vocês analisam assim o resultado desse trabalho em conjunto, assim? O que eu quero dizer, assim, vamos dizer uma estatística. Cada 10 pacientes que a gente atende, a gente vê um resultado positivo em tantos por cento, assim, de forma geral, assim. Eu acho que vai depender muito da demanda, né? Da queixa do paciente, né? Pacientes de dor crônica, eles são muito beneficiados pelo tratamento interdisciplinar, né? O resultado é muito maior. Claro que a gente falou sobre isso, inclusive, hoje, né? Enquanto gravávamos o curso. O modelo biopsicossocial é uma visão, né, do tratamento, né? Então, um fisioterapeuta, ele tem uma ideia de que a parte psicoemocional está integrado, né? E ele precisa considerar, né, o psicológico, o social, para cuidar desse paciente, né? Então, não precisa do psicólogo ali, né? Mas, se a gente conseguir deixar essa parte com o psicólogo, né, a gente consegue aprofundar e trabalhar as questões emocionais de uma forma mais profunda e focada, né? Então, aí tem pacientes que apresentam depressão, ansiedade, são quadros, às vezes, de estresse, né? E aí a gente consegue trabalhar isso, né? Essas questões a Thaís não vai conseguir cuidar, por exemplo. Sim. Nem um médico, né? Que pode ajudar na parte medicamentosa, mas não é ele que vai tratar, por exemplo, desses quadros. Entendi. Né? É o psicólogo. Então, depende, né? Depende da situação de cada um. Né? Então, há possibilidade de a gente ajudar um paciente com dor crônica que não esteja passando por uma doença psicológica, né? No caso, a Thaís tratar, né? Ou o médico. Pode ser que eles sejam suficientes aí para ter um bom resultado. Mas se a gente conseguir integrar, né? Tem algumas barreiras. Por exemplo, a questão financeira. Sim. Que é um tratamento que fica caro. Entendi. Né? Entendi. Vocês acham que depois, né, já tenho comentado isso em alguns outros podcasts que nós fizemos, a gente hoje tem uma quebra temporal, né, que é o antes da pandemia, depois da pandemia, né? O Brasil não tinha essa cultura, né? Países mais antigos têm muito essa coisa, né? Pós-guerra, pós isso, pós aquilo. A gente gerou o nosso lapso temporal dentro da pandemia, né?
Vocês acham que mudou o perfil de paciente de pós-pandemia? Mudou. Eu vou até aproveitar o que a Camila falou para fazer um gancho que vai pegar isso que você disse, porque vai cair mais ou menos na mesma coisa, que é a forma como a gente orienta e também consegue fazer com que o tratamento, de alguma forma, ele tenha uma continuidade fora ali das quatro paredes da clínica, do consultório, né? E por que eu vou fazer esse gancho? Que ela falou, hoje a nossa realidade ali é um consultório particular. Mas antes disso, a gente teve a oportunidade até de trabalhar num serviço com mais profissionais na equipe, né? Onde era um serviço bem estruturado, inclusive onde a gente contava com uma assistente social, com médicos, com outros profissionais, né? E a gente chegou a ter uma proposta de trabalho mais... Uma das nossas frentes, né, era uma proposta de trabalho um pouco mais voltada também para a comunidade. Então, a ideia era ter um impacto social também um pouco maior. E com isso, eu acho que eu sempre tive essa vontade de trabalhar assim, a Camila também, senão a gente não teria topado esse desafio desse projeto. Mas com isso eu fui percebendo que era possível, mesmo num serviço como o nosso, que é hoje particular, é possível você receber um paciente, uma pessoa que talvez não tenha a condição para manter aquele tratamento, né, a longo prazo, mas a partir do momento que esse paciente chega e a gente junto com ele, né, consegue escanear esse cenário e entender quais são as possibilidades dele, e por isso que eu sempre falo, né, conversar sobre qual é a sua possibilidade de realizar esse tratamento é extremamente importante, seja do ponto de vista de disponibilidade de tempo, de disponibilidade financeira, né? Então, colocar todas essas cartas na mesa antes da gente desenhar um plano terapêutico para o paciente é importante para a gente saber onde a gente está mexendo, né? Senão eu vou propor uma coisa para o paciente que ele não consegue executar, ele vai se frustrar e vai achar que o tratamento não é possível para ele, que aquele tratamento não é para ele. E isso já é uma premissa muito errada, né? Quando a gente está trabalhando com saúde, porque a saúde é para todos. Então, enquanto profissional da saúde, se aquela pessoa ela não pode, por qualquer motivo que seja, pagar pelo meu tempo, pelo menos o tempo que ela está ali, que seja num primeiro ou num único contato, eu tenho que oferecer o máximo que eu puder para ela. Então, muitas vezes, em um único contato, a gente já conseguia escanear tudo isso, né? E o paciente saía de lá extremamente orientado. Quando a gente tinha esse link com a assistente social, já saía de lá e passava com ela para saber que serviço ali da região onde ele mora ele pode acionar para dar continuidade, para buscar isso, né? Então, isso é muito interessante porque a gente foi aprendendo, né? A soltar a mão do paciente e entender que o tratamento ele também acontece dali para fora. E aí, dando o link com o que você falou, esse pós-pandemia, acho que é muito isso também, porque a gente tem a questão do teleatendimento, que eu vou até deixar a Camila falar um pouco mais, porque acho que isso já era uma prática mais comum dos psicólogos, né? E ficou ainda mais depois da pandemia. A fisioterapia acho que patinou um pouco para conseguir, até em termos de legislação mesmo, né? Se adaptar, se ajustar isso da melhor maneira possível. Mas às vezes não só o teleatendimento, mas essa coisa da pessoa entender que ela não precisa estar ali o tempo todo dia, né? Então, de entender que não tem necessidade, ainda mais quando a gente trabalha com movimento e com esse número imenso de informações, de orientações que a gente dá para os pacientes, não tem necessidade dela estar ali todos os dias, e eu falo isso para os pacientes, né? Olha, você entendeu o exercício? Você acha que você consegue fazer isso em casa? Se você não conseguir, você vem aqui, a gente faz juntos, né? Eu tô aqui para a gente andar junto com isso. Agora, você precisa vir aqui para ficar olhando para sua cara enquanto você faz exercício? Não falo assim, né? Mas a mensagem é essa. Sim. Então, assim, é você também ir chamando esse paciente para ele se apropriar um pouquinho mais ali da situação de tratamento e perceber que ele também pode ter um pouco mais de autonomia e responsabilidade com a própria saúde, né? E aí acho que isso, depois da pandemia, aumentou, porque as pessoas perceberam que dá para fazer as coisas fora do consultório, sabe? Entendi. Legal.
E a gente não pode esquecer das síndromes pós-Covid, né? Nós temos aí um grande amigo, Dr. Jaime Olavo, que é um neurologista e um grande estudioso de dor aqui no Brasil. E a gente sempre senta para beber uma cerveja e contar um pouco sobre os últimos estudos, né? É uma pessoa que está sempre acrescentando para nós. E ele fala, a gente não sabe muito bem aonde que... A gente tem algumas respostas que a gente não possui ainda. Sim. Né? Então, algumas coisas a gente está vendo agora. Né? Então, a gente viu muitas pessoas que tiveram Covid desenvolverem depressão e ansiedade. Né? E algumas mudanças que aconteceram na vida das pessoas na época da pandemia, a gente viu muita separação, né? A gente viu problemas sociais, né? Por exemplo, dificuldades financeiras. Essa falta de contato social desencadeou problemas emocionais, alguns graves, inclusive, né? Então, assim, a gente sabe que impactou de formas diferentes, seja pela doença, né? Seja pelo isolamento social ou os problemas financeiros que vieram disso. Então, muitas pessoas mudaram de trabalho nessa época, né? E até hoje estão tentando reestruturar as próprias vidas, né? Então, assim, ainda a gente não sabe o resultado de tudo isso. Tem algumas doenças neurológicas que surgiram. Tem pessoas que relatam alguns sintomas até hoje. Sim. Depois de muito tempo de Covid, por exemplo, perda de memória. Perda de memória é uma coisa que eu mais ouço das pessoas que eu tenho contato e tiveram Covid. E uma coisa que eu percebo muito é que pessoas tiveram, como que eu vou dizer, tiveram Covid numa situação mais agressiva. Né? Tenho 2, 3 amigos que chegaram a ser hospitalizados e hoje eles falam para mim, Rogério, eu não lembro de um monte de coisa. Pessoas que até trabalham com situações que precisam da memória, né? Não tem mais. Uhum. Uma coisa também que eu não tenho dados e nem tenho embasamento para falar, mas é coisa que a gente vai conversando e vai pegando, né? Tem um pessoal na Unicamp que está fazendo esses estudos e tentando buscar esses alastramentos aí que vão ocorrendo, né? Um deles também que as pessoas percebem é raiva. Aí não sei até que ponto isso faz sentido ou não, né? Mas, por alguma forma, isso desencadeou também. Né? E situações mesmo como você mencionou, né? Não tem como a gente mensurar, né? Então, você mesmo vai ter um filho adolescente, eu também tenho uma filha adolescente, eles passaram 20% da vidinha deles dentro de casa. Pois é. E aí? Uma Não dá pré-adolescência... pra saber como que isso vai... no isolamento, né? Quer dizer, acaba tendo um gap no desenvolvimento social inevitável. Porque pré-adolescência é importantíssimo o relacionamento interpessoal para desenvolvimento da personalidade, né? E aí, como é que então, fica isso? Né? A gente vai descobrir, Sim. né? Isso, né? Tem coisas que a gente vai descobrir agora só com o tempo mesmo, né? Mas que houve um aumento de demanda no consultório, né? Pós-pandemia, e a Thaís levantou, né? Esse formato, né? Remoto. Eu não atendia online antes da pandemia. Eu tinha até um preconceito, eu falo para as pessoas, eu tinha um preconceito, eu achava que o atendimento psicológico ele tinha que ser cara a cara, eu precisava olhar a pessoa sentir a minha presença, né? Mas hoje, né, as pessoas têm alguma dificuldade, elas optam pelo online. Sim. Naturalmente, né? E para mim é indiferente. Passou a ser um atendimento comum. Eu como paciente, eu ainda tenho minhas ressalvas. Eu faço atendimento online, mas eu brinco muito assim com a terapia, né? Com a minha terapeuta, desculpa. Se eu tô aqui chacoalhando a perna aqui tenso, você não tá vendo. Eu tiro o sarro, brinco assim, né? Se eu entro no seu consultório, eu tô, sei lá, cheirando a bebida, você não está sentindo. Né? Então são percepções Muda. que a gente tem. Algumas informações a gente acaba não tendo. Fisicamente que online ali você não capta, né? Mas pro meu efeito emocional tá me ajudando da mesma forma. Eu
deitado no divã ou sentado na minha casa, o efeito, as minhas necessidades, elas estão sendo supridas. Não acho que tem uma mudança. Pelo contrário, eu ganho tempo, né? Porque antes você perdia tempo em ir, chegar, né? E é isso. No fim das contas, quem prefere o presencial vai continuar optando por ele, né? Eu acho que só deu uma liberdade de escolha maior para quem, igual você, às vezes quer economizar tempo, né? Tem uma rotina diferente, ou prefere mesmo, é só uma questão de preferência. É que a verdade é que mudou e a gente tem que se adaptar a essa mudança, né? Tem caminhos que mudam e você não consegue mais voltar ao estado de origem, né? Então, essa semana mesmo eu peguei uma informação que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas faz sentido. Saiu alguma coisa da Nike e parece que eles tiveram ali um déficit ali financeiro de uns 9%, e eles ligaram esse prejuízo, vamos dizer assim, correlacionado às pessoas trabalharem em home office, que parece que não tem a mesma estrutura de trabalho, a mesma dinâmica de trabalho, se perde, né? Se perdeu alguma coisa que gerou prejuízo. Mas a minha questão que eu fico na cabeça é isso: vai voltar ao estado de origem? Não vai. Então eles vão ter que se reinventar de alguma forma para cobrir esses 9% de algum outro jeito, ou aceitar esses 9% como um fator novo. Mas você sabe que eu me questiono, porque acho que desde que as coisas voltaram, né? Vamos colocar bem entre aspas, esses voltaram, porque voltaram, mas voltaram de uma forma diferente. Acho que do ano passado para cá, né? 2022, 2023, que as coisas estão num fluxo mais parecido com uma normalidade, assim, tem saído essas estatísticas de que realmente o trabalho nesse formato híbrido ou home office, ele cobra menos comprometimento dos colaboradores, daí as grandes empresas, até as pequenas e médias mesmo, têm um resultado menor, né, menos lucrativo. E aí eu tenho porque isso está cada vez mais frequente, esse tipo de notícia, de estatística, né? Então eu tenho me perguntado o seguinte, Rogério: será que isso acontece devido a um menor comprometimento das pessoas com o trabalho, né? Por conta do home office, da pessoa estar ali em casa envolvida com outra coisa, com mais distração, o que quer que seja? Ou será que as empresas, o mercado ainda não entendeu que a pandemia, ela de fato mudou o estilo de vida da população? Isso é um fato. Né? Então não é que aquela pessoa ela está se comprometendo menos, talvez, mas ela mudou o estilo de vida dela. Sim. E aí, se você tem toda uma população que está num estilo diferente do que o que a empresa quer operar, como é que você faz para ter o mesmo resultado de antes? Sim. Tem uma mudança social aí também rolando. Isso. Né? Então, me pego eu, por exemplo, com 50 anos. Quando eu virei para o meu pai e falei que eu ia começar a trabalhar com 14, ele achou ótimo. E aí eu ficava lá 8 horas trabalhando. Agora você pega uma empresa aí que surgiu na pandemia, ela diminuiu o resultado? Não, ela aumentou, porque ela já veio crescendo junto com esse estilo de vida diferente. Então, né? Mudou. Minha filha tem 14 anos, da mesma forma que eu, e nem passa pela cabeça dela, muito menos da minha, que ela vai trabalhar. E quando ela tiver idade para trabalhar, nem sei se eu quero que ela fique 8 horas da vida dela trabalhando. Pois é. Num sistema que foi criado, né, num estado de necessidade pós-guerra. A gente está distante desse momento. Sim. Né? Então, todo o nosso sistema hoje é outro. Que bom, né? Exatamente. Né? E o leque de situações, né? A gente tinha uma limitação muito grande do conhecimento de alguma coisa. Hoje, né, a gente está aqui com os meninos aqui, eles têm amigos lá em Israel, na Palestina, nos Estados Unidos, conversam com todo mundo, troca ideia, troca informação. Ficou muito difícil. Eu tenho pacientes na Alemanha, por exemplo. Né? Então a gente acabou que ampliando né, o nosso leque de atuação por essa facilidade. Então, esse exemplo que eu dei é justamente esse, né? Eu acho que não dá para se colocar um prejuízo de 9%. Eu colocaria uma situação assim, ó, mudou, cara, agora
Veja o que você vai fazer com essa informação. Pois é. Porque voltar não vai. Né? Então aí a gente vai tentando se adaptar. Né? A vantagem é que a gente consegue se adaptar a tudo. Né? É o que eu visualizo. Mas vamos lá. Como que o seu Enzo está na sua vida, assim? Porque você está trabalhando pra caramba e fazendo o curso aqui, a gente está aqui com o nosso projeto que a gente não vai voltar para ninguém, não ficar dando spoiler. Como que é, assim? Como que é essa dinâmica, assim, pessoal sua, assim? Como que é? Ela vai mudando conforme as fases, né? Dos nossos filhos, né? Enzo agora é um adolescente, né? Estava contando para a Thaís essa semana foi um pouquinho mais puxada, né? Por causa de trabalho e gravação, né? E aí eu cheguei em casa, a Enzo estava lavando louça. Tá. Né? Geralmente eu tenho que pedir. Ele sacou. Entendi. Que a coisa estava meio apertada. Entendi. Acho que deve ter olhado para a cara da mãe e tá meio estressada. Melhor fazer alguma coisa, não vai sobrar para mim. Né? Então, assim, é um adolescente, então, assim, eu peço a ajuda dele, né? Então, já tem mais autonomia, né? Já pode me ajudar com alguns assuntos da casa, né? Hoje ele que emite minhas notas fiscais, né? Falei, Enzo, você que está sempre aí no computador, filho, preciso de você, né? Ele que me ajuda com isso, né? Então, ele participa, né? Dos cuidados da casa e já sabe fazer muita coisa sozinho, né? Muita coisa ele já não precisa de mim, né? Mas nem sempre foi assim, né? E aí a gente tem que se dividir, não é fácil, né? Nessa fase que eu sempre trabalhei muito, né? Mas na fase da infância dele, eu tinha meus momentos assim de acho que estou trabalhando demais. Aí eu tirava um tempinho de férias, ficava mais em casa, ou diminuía minha agenda, sentia que eu precisava dar mais atenção. Entendi. Né? A minha profissão, ela tem essa facilidade. Sim. Né? Então, eu sentia que ele precisava de mim mais perto, ou estava doente, eu precisava de um apoio, desmarco a agenda, sim, dou uma ajuda, dou, né, um apoio, fico mais próxima, né? E mãe psicóloga é um problema, né? Mãe psicóloga... Você atende adolescentes? Ou não? Atendo. Atende, tá. Atendo, acima de 16. Tá, mais perigoso ainda. E mãe psicóloga é um problema porque... Mas eu já atendi criança, viu? Tá. Eu comecei meu trabalho atuando com crianças. Olha só. Legal. A minha primeira atuação foi com crianças. Tá. Minha mãe era psicóloga. Olha. Tá. Minha mãe já é falecida. Foi uma grande psicóloga, uma mulher admirável. Que legal. Minha mãe. E aí, quando eu comecei meu trabalho, eu meio que bati o pé e falei, não, eu quero ter o meu consultório. Aquela coisa, né? De recém-formada, que quer ter o seu espaço, sim, o seu jeito, sim, né? Mãe na mesma profissão, é claro que ela ia querer me levar junto, tá, né? Para o trabalho dela. Mas foi tão difícil o começo, e para todo mundo, claro, né? Profissional liberal, sim, que eu falei, mãe, acho que eu vou lá para sua clínica. E aí não tinha ninguém que atendia criança. Tá. E aí eu dei um boom na minha carreira, né? Tá, que legal. E aí fui estudar para tratar, né, tratamento infantil e adolescente, então eu comecei com essa atuação. Tá. E de lá fui ampliando, né? A gente vai amadurecendo, vai crescendo, né? E então foi isso. Mas por que eu cheguei nesse assunto? O que a gente estava falando? Do Enzo. Então, mãe psicóloga tem sempre um olhar, tá, né? Se tá tudo bem, como é que estão as coisas, né? Tá. E apesar de ser um menino muito reservado, né? Eu tô sempre buscando ter um momento com ele. Entendi. Né? Tá. Amanhã, por exemplo, ele tem uma peneira. Enzo joga basquete. Ele tem uma peneira, né? Não sei ainda nem onde que é. Tá. Ele já falou, mãe, eu preciso que você me leve numa peneira. Tudo bem, eu sei que não é Jundiaí. Vamos ver onde que é. Então, é assim, tô lá junto, tô lá no esporte, tô acompanhando os jogos, e aí, nesse tempo, vamos bate um papo, quer dizer, dentro das nossas realidades, né? Tô atenta à necessidade dele.
É interessante essa questão de esporte, né? Pegando esse gancho. Eu participo de campeonato com a Lorena, das coisas que ela faz, né? E também, o ano passado, eu levei ela também numa peneira. Ela já participou de 2 já. Mas, gente do céu, dá um nervoso, né? Dá. Dá um nervoso ficar na arquibancada. E Enzo, ele já que passou, sensação ele já tenebrosa. passou em 2 peneiras e não quis ficar, Tá. né? Escolheu não ficar. Mas acho que só para essa sensação mesmo de passar numa avaliação, né? Sim. Eu acho assim, eu interpreto assim. Para ter experiência. Não sei. Né? Sim. E aí, pegando o gancho do gancho, a sua pós é em direito. É direito. O seu é direito. Eu acabo sempre confundindo. Falei em Valinhos, que eu também já morei em Valinhos, então eu sempre trago essas confusões aí. Vocês não me espantem. A gente se situa. E aí, o que você tem dessa experiência que você traz para esse trabalho de vocês? Eu sei que você gosta de jogar vôlei. Conta um pouco aí. Faz uma bagunça aí das informações. Para falar de esporte, eu sou suspeita, né? Porque eu sempre, desde cedo, estive em contato com esporte. Sempre pratiquei alguma coisa a nível de treinamento ali mesmo. Fui atleta amadora de vôlei, mas joguei ali até onde deu antes da faculdade. E vôlei é a minha grande paixão, né? Aí depois eu migrei para o vôlei de praia. E até hoje, sou atleta amadora de vôlei de praia, participo de torneio, de campeonato, jogos abertos, onde dá eu vou, e vou ali combinando com o trabalho, com a vida, né? E aí, por ser uma grande paixão minha, o esporte, o movimento, acho que essa foi uma das coisas que me levou a escolher a minha profissão, né? Atuar da forma como eu atuo, com algo que se relaciona com o movimento, onde eu também posso ter essa possibilidade de me relacionar com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto. Jamais trabalharia na frente de um computador, por exemplo. E aí busquei essa especialização em fisioterapia do esporte, que foi uma das coisas que eu já entrei na faculdade meio decidida a fazer, né? Ali, ao longo da graduação, eu ainda tive um momento que eu pensei em ir para uma outra área, que era uma área mais hospitalar, assim, da fisioterapia, né? Mas porque eu gostei muito da dinâmica do hospital, aquela coisa aquela correria do hospital mesmo, né? Anatomy, assim. Eu gostava dessa coisa do ambulatório, né? Mas a área de estudo em si, que era a área ali de cardiopulmonar, nunca foi uma disciplina que foi atraente para mim na graduação. Eu falei, bom, então não dá para eu ir para essa área aqui só por conta do ambiente, né? Eu tenho que gostar minimamente da teoria. Então, aí me mantive na minha escolha de ir para a ortopedia esportiva mesmo, que foi o que eu já entrei na graduação pensando em fazer. E aí, quando eu fiz o estágio lá na Unifesp, ela tinha um convênio com a UFSCar, né? Então tinha um estágio que dava para fazer lá na Unifesp. No meio do último ano de graduação, eu fiz, e aí eu bati o martelo e falei, é isso. Sabe assim, quando você se sente pertencente àquele meio, àquela função que você está executando, né? Eu falei, é isso, assim, não tem dúvida, é isso aqui. E aí fui para essa área do esporte para começar a trabalhar com o que eu achei que eu fosse desempenhar minha vida toda, que era só trabalhar com esporte, com atleta, seja profissional, seja amador. Aí, nesse começo, né, de carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar das duas formas, né? Então, com atleta profissional, às vezes ligada a algum clube, alguma instituição, também com atleta amador, então, às vezes, num serviço ali particular, mais voltado mesmo para o público esportivo, né? E aí, com o tempo, e eu sempre tive essa formação muito forte também dentro da fisioterapia esportiva, de ter uma pegada muito da terapia manual, que é o que estava muito em alta quando eu fui fazer a graduação, né? Então, e a UFSCar particularmente, ela tinha muito essa característica, né? De ter ali na formação de ortopedia bastante coisa relacionada à terapia manual.
E eu gostava, né? Acho que eu vim de uma época ainda onde a gente tinha essa ideia do fisioterapeuta hands-on, né? Que é aquele que coloca a mão no paciente. Então, a fisioterapia tinha essa ideia de que fisioterapia, é gostoso, você deita na maca, o fisioterapeuta vai lá, mexe em você, faz alguma coisa, sempre relacionado muito ao gente, toque. adoro. Lá. E é gostoso, né? E é gostoso porque essa é a parte passiva do tratamento. Então, todo mundo gosta de receber alguma coisa que tá te fazendo bem e que, teoricamente, você não tem que fazer esforço nenhum para aquilo, né? Então, eu vim mais dessa escola e aí, com o tempo, eu fui percebendo que as coisas estavam mudando e acho que mudando tanto a um nível de necessidade daquele público que eu atendia, mas também estava mudando num nível de compreensão, no nível de ciência, né? A ciência também estava trazendo para a gente evidências de que, olha, não é só isso que funciona. Olha só, tem um gap aqui, tem uma lacuna que não está sendo preenchida por essas terapias passivas, né? E as pessoas que não respondem a isso, o que você faz com elas? Manda tudo para o psicólogo? Porque às vezes não é, né? Às vezes é uma disfunção de movimento que um psicólogo não vai resolver. Como que eu, fisioterapeuta, profissional do movimento, vou conseguir atuar nesse cara aqui, né? E aí foi quando eu comecei a ter essa percepção, que foi quando a gente começou, coincidência ou não, não sei, né? Mas foi quando a gente começou a estudar um pouquinho melhor a dor e entender que existem outras formas de atuação, que eram, para mim, era um gap grande até da minha formação. E aí eu fui me apaixonando, né, por essa área. Então, desde então, eu estudo muito, eu faço curso, não fiz a especialização ainda. O pessoal lá da UFSCar que não me escute, porque eles estão doidos por ir lá fazer a especialização. Não fiz especialização ainda, vou chegar lá. Mas ela já deu aula no curso, já dei mas aula, ela não fez a especialização. Veja bem. Mas sigo estudando e a gente segue apaixonado pela área, né? Então, assim, a princípio era uma coisa que na minha cabeça estava muito distante. Eu que trabalho, às vezes, com um atleta de elite, vou tratar um paciente chato, fibromiálgico, de dor crônica, né? Para mim, pareciam coisas muito distantes. E aí, quando eu comecei a ver que a forma de atuar ela não precisava ser tão diferente assim, né? E que, na verdade, um estudo complementa o outro, acho que foi quando eu entendi que dava para agregar, né? Tá, legal. Não querendo ser antiético, né? Vocês me respondam dentro do que dá para falar, né? Mas se vocês pudessem falar assim para mim, para a gente, né? Um case de sucesso, assim, de um caso bem real mesmo, que essa pessoa entrou através de você com uma necessidade sua, que aí vocês trabalharam juntos esse paciente e hoje ele está super bem. Qual que é essa pessoa? Só para a gente ter uma simulação. Vamos falar da que é um paciente que... Ai, desculpa. Coloca o pi no nome, mas pode falar. Eu acho que o caso dele é bem interessante, né? E tá rolando ainda, eu acho que é legal falar dele, até porque assim, a gente tem usado técnicas e estratégias, porque a gente está num momento muito legal profissional, né? Eu sinto, assim, que estou num momento gostoso de você sentir que você está madura. Entendi. Né? Você tem uma maturidade, você tem uma compreensão mais ampla, né, dos pacientes. Então, todo o conhecimento que eu adquiri até aqui, eu falo, uau, né, que gostoso poder lançar a mão de várias técnicas, né, de você fazer um combinado de coisas que você aprendeu, de trabalhar junto, então. Nossa, então, assim, a gente atende esse paciente ainda, né, a gente está acompanhando. Esse é um paciente que provavelmente vai ficar com a gente um bom tempo, né? Porque tem uma síndrome parkinsoniana, que é um paciente que tem os sintomas, mas o exame dele consta como normal. Entendi. Então, assim, o exame dele não justifica os sintomas que ele possui, né?
ele foi encaminhado, o médico, e a gente está sempre em contato com o médico, porque ele faz propostas terapêuticas, mas ele faz uma testagem. Sim. Como ele não tem o diagnóstico, ele vai testando com esse paciente, né? E junto, e por isso, né, por ele não ter uma comprovação do que ele tem, o médico acha que ele tem uma questão emocional importante, né? A gente sabe que não é só isso. Tá. Então, assim, a gente entende pelo nosso trabalho que não é só isso, né? Tá? Mas a gente também não sabe, a gente não sabe o que é. Tá. Né? De qualquer forma, a gente caminha para reequilibrar esse paciente emocionalmente, lidar com as limitações, porque ele tem um tremor, tem uma dificuldade no caminhar, né? Acho que é só, né, tá? Assim, de dificuldade, essa dificuldade física na caminhada. Ele né? tem a ataxia, né? Que é aquela coisa da marcha mais travada Sim. e dificuldade para iniciar os movimentos. Ele tem um pouquinho de afasia às vezes, então às vezes a fala dele congela um pouquinho, Entendi. né? E aí ele consegue desenrolar melhor. Então ele tem bastante sintoma, parecido com o Parkinson, mas não tem um diagnóstico de Parkinson fechado. Só que eu acho interessante falar de como ele chegou para a gente, porque na verdade ele não chegou pelo encaminhamento médico, né? A esposa dele me conhece porque eu sou ela é cuidadora. Ela trabalha como cuidadora de idosos. Tá. E ela é cuidadora de uma paciente que eu atendo já há algum tempo. Para você ver aí que eu não trabalho só com atleta mesmo, né? Então eu trabalho com um público também mais idoso, dor crônica. E ela é cuidadora dessa paciente. E daí depois de um tempo, ela falando bastante, né, do marido dela e tal, ela me perguntou: será que você poderia fazer a avaliação dele? Eu falei, poderia. E daí eu nunca atendi ele sozinho, eu fiz uma avaliação e aí eu já conversei com a Camila. Falei, Camila, tem um paciente para a gente trabalhar juntas aí. E é legal porque o trabalho que a gente faz com ele realmente é conjunto no momento do atendimento. Nós atendemos ele juntas na mesma sala, no mesmo momento. Então ela vê a minha atuação, eu vejo dela. Eu vejo a atuação dela. E ela usa uma técnica que é super nova, foi a última especialização dela, que é de neuromodulação. Então, a neuromodulação, ela posiciona os eletrodos, né, em regiões que a gente está querendo trabalhar, estimular nesse paciente, enquanto, por exemplo, eu estou ali atuando, enquanto eu estou conversando com ele. E é muito interessante porque a gente está no momento do tratamento agora, que esse paciente ele sabe o que piora o quadro dele, então ele já tomou consciência, né? O que piora, o que agrava e o que melhora. Tá. Né? E está fazendo os ajustes, né, na rotina dele. Tem feito várias mudanças, né? A cada semana a gente estuda, adequa, vê como que foi, né? Como é que foi ele traça algumas metas, alguns objetivos, né? Junto com a gente. E aí na próxima sessão a gente reavalia. Então, um caso bonito, assim, pela proposta terapêutica. Sim. Ele está com o médico dele, então de vez em quando a gente se fala. Tá. Um médico muito bom, que está sempre aberto para a discussão do caso, né? E aí a gente vai dividindo algumas coisas que a gente tem a cada sessão, né? Cada consulta dele com o médico, a gente divide as nossas observações, né? E estamos caminhando, né? E assim... E ele tem um quadro que ele não piorou e às vezes a gente observa melhoras. Entendi. É porque quando você fala sucesso, né? Às vezes o pessoal entende que um paciente que saiu de lá curado. Não. E o sucesso, né? Acho que é legal a gente citar isso até.
é a gente conseguir alcançar os objetivos que são possíveis para aquele indivíduo, né? Legal. Então, dentro do que a gente traçou junto com ele, a gente está alcançando e está tendo resultados positivos, né? Sim. É interessante. Quando a gente fala de dor, é algo muito, muito amplo. Tem um podcast que nós fizemos anteriormente com uma outra profissional que também tem muito conhecimento na dor. Ela estava falando, né, que o índice aí do Brasil é 30% da população com dor. Que sofre com dor e não recebe o tratamento adequado. É um leque muito grande. E aí, né, quando você perguntou assim, você tem uma estatística, né, de quantos pacientes respondem bem ao tratamento ou não, parece até arrogante se a gente for colocar dessa forma, mas assim, se não for 100%, é perto disso. Por quê? Entre a pessoa que não faz nada ou que está recebendo um tratamento inadequado, para a pessoa que vem para uma proposta que tem embasamento científico, com um profissional capacitado, e aonde ela se entrega para esse tratamento, ela se engaja ali, a chance dela ter um mínimo de melhora é quase 100%. Então, se ela chega nesse momento para a gente, Sim. qual que é o percentual dos seus pacientes que apresenta algum índice de melhora? Todos. Entendi. Né? Entendeu? Legal. Mas não é mérito meu, só meu. É pelo momento ali que ele está no lugar certo, na hora certa, talvez com a pessoa certa, não sei. E também tem o outro lado, né? Pegando esse mesmo exemplo dessa profissional que nós fizemos o podcast, ela denominou uma parte dos pacientes dela como pacientes turistas, né? Que a pessoa entra lá, ela não quer melhorar, ela não quer se ajudar, ela não quer saber, ela está passando. Ela vai embora, talvez em algum outro momento ela volte, né, com outro formato mental ali para... Ela vem receber um carinho de vez em quando, né? E aí fica difícil, né, quando você não consegue, a pessoa não quer. Mas aí o que a gente faz como profissional? Naquele momento você oferece o que você tem a oferecer e tenta trabalhar dentro daquilo que é o objetivo da pessoa naquele momento. E eu te falo isso porque hoje eu sou muito menos hands-on, como eu te falei, então eu coloco muito menos a mão no paciente do que eu colocava antes. Eu acho que não é que eu faço isso menos, mas eu consigo escolher melhor o momento de fazer isso, acho que com um pouco mais de entendimento mesmo, do quando isso vai ser benéfico ou não, né, para o paciente, para o planejamento terapêutico. E já aconteceu do paciente chegar e falar, Thaís, olha, tudo que eu queria hoje era uma massagem. Imagina, 10 anos atrás, se alguém me falasse isso, eu já rasgava o verbo para o paciente, né? Você acha que fisioterapeuta é massagista, tal, que não é assim, vamos fazer, e fada. Se é isso que você quer e eu posso te oferecer isso, talvez isso vai te fazer bem. É lógico que eu não vou negligenciar outras questões ali que possam ser trabalhadas, né? Mas principalmente se é um paciente que você já conhece. Sim. Muito legal. Muito legal. Mas que é bom receber uma massagem, Ainda mais da Thaís. Aqui, ó. É claro que a gente está falando, usando esse termo massagem, não faz sentido nenhum, né? Que é uma terapia manual que ela faz, né? A massagem é uma terapia manual, tá? Então, Sim. é isso. Sim. Mas fica mais bonito falar que você faz uma terapia manual, por favor. Tá. Né? E assim, é maravilhoso, né? Não tô desprezando a série de exercícios que depois você faz, né? Fala pra gente fazer, né? Não tô desprezando isso que também faz parte. Tanto nessas questões físicas, né? Corpo e mente, a gente tem todas essas necessidades, né? Tanto de receber uma atenção física como receber uma atenção, né? Quantas pessoas não comentam, assim, de entrar numa terapia, seja ela qual for, só da pessoa falar, né, dela externar alguma coisa, ela já sai de lá de uma outra forma, né? Então, essa que é a vantagem, né? E eu acho que esse que é o brilho da profissão, né? Quem escolhe, né, ajudar o outro, né? Uma pergunta pessoal para cada uma.
Na verdade, é a mesma pergunta para as duas, tá? Então, quando vocês pensam numa pessoa, tá? Seja ela família, seja ela professor, qualquer pessoa. Mas quando eu faço essa pergunta assim para você me responder, quem é uma pessoa que fez a diferença mesmo na sua vida, que você tem realmente como algo que para Pessoal, você é importante, pessoal, de uma forma geral, profissional, não que o vier na profissional. cabeça. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta e vem de tudo, tá, gente? Para mim é minha mãe, assim, minha mãe, porque e ainda minha mãe era psicóloga, né? Sim. Então, ela teve uma contribuição. Apesar de eu ter brigado, eu sempre conto essa história, que eu acho muito engraçado. Porque eu, desde criança, eu gosto de observar as pessoas. Isso é meu. Eu Então- vi você observando. Se Desculpa. sentiu analisado, Eu me né? senti analisado. Desculpa, é percebi. espontâneo. E não quero saber da leitura. Ah, que bom. Tem coisa aí. Então, Você tem. Então, e aí de criança, sabe, quando eu ficava observando, eu parava para observar, assim, e ficava intrigada com o comportamento das pessoas, como eles podiam ser tão diferentes, assim, e eu lembro de criança fazendo isso, veja bem, né? Aí, colegial, tinha que fazer a minha escolha profissional. Minha mãe era psicóloga, e aí eu não queria ser igual à minha mãe. É típico do adolescente. Tem uma fase que é isso mesmo, né? A gente não quer fazer as coisas que os nossos pais fazem. Sim. Para bater o pé, sou diferente deles. Para a gente se reafirmar, para a gente se encontrar, né? Faz parte do adolescente processo, né? isso. Então, eu fui tentar fonoaudiologia. E eu lembro que cheguei a prestar vestibular de fonoaudiologia e de psicologia. Passei, né? Passei nos dois. E aí eu falei, puxa, podia não ter passado em algum, ficava mais fácil, né? Sim. Teve que escolher. Aí eu tive que escolher. Aí você teve que dar o braço a torcer. Quando eu escolhi, falei, não tem jeito, né? É isso mesmo. E aí o processo da faculdade, né? E depois, né? Minha mãe faleceu há 18 anos atrás, né? Então eu passei um tempo, né, da minha profissão junto com ela. E aí depois, né, nós duas sentar para conversar de estudos, dividir livros, né? E às vezes até discutir alguns casos, né? Juntas, com todo o respeito, né, que a ética pede, né? Mas para ajuda, para acrescentar, né? Ela me ajudou muito, assim. E o modelo de mulher, né? Uma mulher que é encantadora, né? Então essa Em todos os aspectos, né? pessoa legal. humana, uma pessoa que é sensível, sensata, uma sabedoria, né? Então assim, além de uma excelente profissional que era, né? Vocês sabem que até hoje pessoas que descobrem que eu sou a mãe dela pelas redes sociais vêm falar: Camila, você é mãe da Elisete? Filha, não mãe. Você é filha da Elisete? Nossa, que maravilha, que bom te encontrar, porque a sua mãe isso, que a sua mãe aquilo, né? Então, assim, porque realmente foi uma mulher muito especial. É uma conexão E única, assim. então é essa pessoa que me acompanha até hoje, eu diria. Legal. Tá Com comigo, né? certeza. Não fisicamente, mas tá aqui dentro e os ensinamentos, né? E tudo que aprendi com ela eu carrego até hoje. Maravilhoso. E tu? Ai, que difícil, né? Eu não vou conseguir falar de ninguém assim, acho que nesse âmbito mais social ou familiar, porque eu não conseguiria dizer se minha mãe ou se meu pai, né? Porque a gente até estava conversando sobre isso esses dias, né? Sim. Que eu não tenho do que reclamar. Quando eu olho para minha vida assim daqui para trás,
Eu não tenho do que reclamar, que eu acho que eu tive uma infância, uma formação assim tão gostosa, tão dentro do que todo mundo sonha para ser. Sim. E eu sempre tive apoio dos meus pais, realmente para fazer tudo, para fazer qualquer escolha, né? Claro que a gente tinha uma vida muito bem estruturada, então isso facilitava muito poder, né? Era muito mais confortável para eles oferecer algum tipo de apoio dentro daquilo que era possível para a nossa realidade. Mas eu sempre tive apoio deles para fazer tudo. Então, assim, não saberia dizer nesse âmbito aí se minha mãe ou se meu pai, mas eu diria os dois, o conjunto ali da minha estrutura familiar. Então, não vou entrar nisso, né? Até porque, assim, eu sou da minha família toda. Se você for pegar pai, mãe, irmãos, né? Tenho um irmão mais velho, um irmão mais novo, primos, tio, tia, não tem ninguém da área da saúde. Ninguém. Eu tenho uma tia que é psicóloga, mas ela nunca exerceu, pelo menos não enquanto eu sou viva. Então, se ela já exerceu, foi há muito tempo, né? Então, eu sou a única pessoa da área da saúde. E sempre tive o apoio dos meus pais, né? Você quer fazer isso, né? Então, vamos conversar sobre isso, como que você pretende trabalhar, é isso mesmo que você quer. Então, não dá para eu escolher um deles. Mas, assim, se eu for te falar profissionalmente, eu vou ter que falar duas pessoas, tá? A primeira é o Carlão, que é o Carlos Castro, que a Camila citou. É uma personalidade na fisioterapia. É um professor, um estudioso, um pesquisador, assim... Um apaixonado. Um apaixonado mesmo pela fisioterapia, pela ciência, né? Um cara, assim, que é fora da curva. E eu conheci ele logo no meu primeiro ano de graduação, mas não tive ali muita interação. Pelo momento ali também que ele estava vivendo, ele ainda não era meu professor. Aí quando eu fui ter aula com ele, aí eu entendi que o tal do Carlão que todo mundo falava era aquele cara que estava ali falando para mim, ali na frente, dando aquela aula. E aí eu me lembro, assim, quando exatamente o dia que ele me falou uma coisa que eu falei, poxa, acho que eu estou realmente no caminho certo, né? Foi nesse último ano de estágio. Eu tinha acabado de voltar desse estágio que eu fiz em São Paulo, lá na Unifesp, já com a cabeça certa de que eu ia trabalhar com esporte para o resto da minha vida, né? E aí eu tinha o último bloco do ano para cumprir de estágio, que era no estágio dele, que era chamado fisioterapia geral, que é os casos ali mais... a grosso modo, era ortopedia de dor crônica, tá? Que a gente atendia ali naquele ambulatório. Então, os pacientes bucha, sabe? Bucha, que ninguém resolve, aquele paciente institucionalizado que já está lá há anos, né, fazendo tratamento. Os pacientes crônicos, que é justamente, né, a área que depois a gente acabou ali se encontrando com ele. E aí ele viu eu voltando de um estágio com uma pegada totalmente diferente, com um tempo de a projeção do tratamento ali mais, né, acelerada do que daqueles pacientes, mas de alguma forma eu me encaixei bem ali na proposta daquele estágio. E aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, poxa, ele fala assim, né, calmo, baixinho, né, ele falou, olha, Thaís, que bom te ver trabalhando assim, né, você está no caminho certo, que seu raciocínio, não sei o que, né? E foi para um caso em específico que ele falou assim. E ele falou assim, olha, continua assim, que você vai trabalhar muito bem com qualquer tipo de paciente. E eu estava para me formar ainda, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, como eu falei, não sei se é coincidência do destino ou não, depois ainda acabei fazendo alguns outros cursos de terapia manual, onde eu encontrava com ele, então mantive ali um certo contato. E aí, depois de uns 5 anos que eu me formei, aí eu fui fazer esse primeiro curso de dor crônica com ele. Legal. Né? E aí, daí para frente, ele virou não só o meu, mas o mentor de um monte de gente dentro desse universo da dor, né? E aí, depois dele, tem um cara que é muito especial para mim, profissionalmente, pessoalmente, acho que para Camila também, que é o Marquinhos, né? O Marcos Vinícius é um fisioterapeuta, é uma pessoa assim esplêndida,
que hoje está morando em Portugal, mas ele é um cara que... difícil falar dele, né? Ele é diferenciado e ele também me ajudou aí a dar alguns rumos, né, para a forma como eu trabalho, para a forma como eu conduzo, às vezes, algumas decisões profissionais, até, sem dúvida nenhuma, pela parte técnica e de conhecimento que ele traz, né? Então, acho que seriam essas pessoas. Ele é o fundador e o... como que fala? Idealizador. É o idealizador e quem acompanha até hoje a página do Entendendo a Dor Crônica. Entendi. Que é uma... Ele é criador, idealizador, fundador. E até hoje ele está lá, né? É um projeto amplo, atinge muitas pessoas, tem muitos seguidores, né? E é um projeto social, né? Porque assim, ele transmite conhecimentos em dor, né? Para que seja disseminado mesmo, né? Para que as pessoas saibam, né? O que é dor crônica, o que está acontecendo com elas e que elas possam ter os melhores tratamentos. Legal. Né? E é legal porque ele começou, acho que vale a pena citar isso, né? Ele começou fazendo esse trabalho para deixar esse conhecimento acessível para a população, né? Já que a gente até falou bastante aí em outros momentos de aula, tá? em educação em dor crônica. Então, a ideia dele era trazer essa educação e deixar disponível para a população, mas ele começou também aí a fazer a formação dos profissionais para que os profissionais também estivessem capacitados para passar esse conhecimento para a população. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Muito legal, muito bom. Bom, foi um prazerzão ficar esses dias aí com vocês. A gente ficou aqui no estúdio aí 48 horas gravando um monte de coisa. Ficou bem bacana, aprendi muita coisa com vocês, foi muito bacana. Obrigada. Que a gente continue aí um trabalho bacana. A gente que Foi um agradece. prazer conhecer vocês, um pouquinho da pessoalidade aí, que é sempre bacana. E é isso, gente. A gente fecha aí mais um podcast nosso aí. E beijão pra vocês. Obrigada. A gente agradece o convite, né, a oportunidade de estar aqui, de falar e aprender um pouquinho com vocês também. E a gente espera voltar, né? Com mais coisas. Com certeza. Muito obrigada. Um beijão pra vocês. Beijo, Beijo, pessoal. obrigada.